Entenda os seus limites. Isso não é retroceder. Isso é prosseguir. Você já teve vontade de sumir, de deixar o cargo na igreja, o projeto na empresa ou até as responsabilidades da sua casa e simplesmente desaparecer? Se você se sente assim, saiba que você está em excelente companhia, porque um dos maiores profetas da Bíblia, um homem que fez cair fogo do céu, sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. O problema não é que Elias perdeu a fé. O problema é que Elias estava esgotado. Hoje, eu quero falar com você que chegou no seu limite e vou te mostrar porque a caverna que você acha que é o seu fim é, na verdade, o único lugar onde Deus consegue cuidar de você sem o barulho das pessoas em volta. Se você precisa de um descanso que a vida, a religião, os afazeres ainda não te deram, esse vídeo é o seu refúgio. Mas antes de entrarmos no vídeo, prazer, eu me chamo Rodrigo e aqui eu quero compartilhar com você mais uma palavra de Deus ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai estar edificando sua vida se você deixar esta palavra falar contigo. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário aí embaixo, me diga de onde você está assistindo. E se você gostar do vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com as pessoas que você acha que precisam ouvir esta palavra. Dito isso, meus irmãos, vamos ao assunto, então, a qual quero tratar aqui. Nós vamos estar falando, neste momento, sobre a exaustão. Eu dei o exemplo aqui de Elias. Nós sabemos que Elias foi um homem de Deus, um profeta de Deus, o qual Deus levantou e usou poderosamente sobre a face da terra. Porém, teve um momento na sua existência, na história do profeta Elias, em que ele, após fazer aquele processo onde Deus o usou para consumir 450 profetas de Baal, onde desceu fogo do céu, Deus provou que ele era o único Deus. Após isso, Elias é perseguido, Elias recebe um ultimato de morte e ele se desespera e corre para o deserto e a aflição toma conta de Elias. E junto com a aflição emocional, vem também o peso espiritual, vem o peso natural, carnal também. E Elias começa a sentir-se angustiado. Elias entra meio que em uma espécie de uma depressão. Nós podemos dizer que Elias entrou em uma depressão. Elias se sentiu esgotado de fato. Elias chegou no seu limite. E nós vamos ler um texto que exemplifica muito bem isso. Esse texto encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 19, e verso de número 3 e 4. Então, vamos fazer a leitura desse texto que diz assim: O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Verso 4. E ele se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Esta frase que Elias cita, como nós podemos ler no texto mencionado, ela mostra a angústia que ele estava. Mostra o ponto aonde Elias chegou após ser um grande profeta de Deus, usado, e provar que Deus é o único e verdadeiro Deus. Agora ele se encontra em um momento de esgotamento, um momento onde ele está completamente esgotado, ao ponto de que pediu a sua própria morte, ao ponto de que não queria mais viver. Ou seja, ele chegou em um momento em que não dava mais. E muitas vezes, meus irmãos, você que me ouve, nós chegamos em um momento da nossa vida em que nós nos esgotamos, em que os afazeres do dia a dia, em que todas as nossas obrigações
elas vão se acumulando uma em cima da outra e nós não conseguimos lidar com aquilo. Isso faz parte. O próprio profeta Elias, um homem cheio de Deus, um homem cheio da presença de Deus, também não conseguiu lidar com a pressão a qual estava sofrendo naquele momento, com a perseguição a qual estava sofrendo naquele momento, e preferia não deixar sua vida ir nas mãos de Jezabel, e pediu então que Deus o levasse. Nós também, da mesma forma, nós nos encontramos muitas vezes, quem sabe você já passou por isso, ou está passando por isso agora. Está passando por um momento de dificuldade, um momento de incerteza, um momento onde trabalhar já está pesado, um momento onde cuidar da sua casa, da sua família já está pesado, um momento onde você fazer coisas que outrora eram simples, agora já pesam. Onde você fazer os seus afazeres dentro da igreja parece um fardo. Onde você fazer aquilo que deve ser feito para viver, para se sustentar, parece um fardo. E isso é normal, nós vamos passar por isso. Nós somos pessoas fracas, pessoas frágeis, pessoas que precisam de um descanso. E é exatamente aqui o ponto que eu quero chegar. O que eu quero te dizer aqui é que quando nós exageramos na dose, e aqui eu vou dar exemplos simples. Quem sabe você está atuando lá na igreja, e isso é bom, faz parte do ministério, da sua chamada, quem sabe, da sua vida. Só que você acaba exagerando demais. Não se faz necessário nós estarmos o tempo todo envolvido. Porque às vezes você vai acabar pegando fardos demais para você. Você vai acabar sobrecarregando. Quem sabe você quer melhorar no seu trabalho. Quem sabe você quer algo mais na sua vida. E você estuda, trabalha. Só que vai chegar um ponto que você não vai aguentar mais carregar isso. Você não vai mais aguentar levar isso. E isso afeta a nossa vida espiritual. Assim como a sobrecarga psicológica, emocional afetou na vida de Elias naquele momento, quando ele corre ao deserto, se deita debaixo de uma árvore e ali ele se sente sem forças nenhuma. Assim também nós vamos nos esgotar por conta das coisas que temos que fazer. Mas eu quero te dizer, você não precisa ser tão forte assim. Você não precisa carregar tudo, você não precisa fazer tudo que te pedem para fazer dentro da igreja. Você não precisa ser o melhor, correr, porque você vê os outros alcançando bens, alcançando posições que você ainda não alcançou. Então você começa a correr atrás, e coloca metas em cima de metas, e daqui a pouco você não consegue mais cumprir nada. Porque você se esgotou, porque você chegou no seu limite. Porque você já se encontra agora sem forças, porque o fardo que no começo tinha 20 quilos, agora são 200 quilos sobre os seus ombros. Então o que essa passagem de Elias nos mostra é que, primeiro, nós somos humanos. Acima de tudo, somos humanos. Antes de estar na frente de uma igreja, de um trabalho na igreja, de um departamento ou de qualquer afazer que temos, nós somos um humano que precisa medir as forças, que precisa fazer as coisas como tem que ser feito. Não adianta fazermos tudo e achamos que queremos fazer, o que podemos fazer, e daqui a pouco não temos mais forças nem para caminhar na presença de Deus. Não adianta querermos alcançar a melhor posição. É bom nós crescermos financeiramente, em bens, no nosso trabalho, mas não adianta corrermos desesperadamente, porque daqui a pouco não vamos ter mais forças para nada. E isso é Deus nos alertando para que ali na frente nós não venhamos estar sucumbindo na nossa própria fragilidade, que é a nossa limitação. Porque quando nós sucumbimos, nós nos deparamos assim exatamente como Elias.
É por isso que nós vemos inúmeras pessoas entrando em depressão, entrando em ansiedade, entrando em síndromes de pânico, entrando em momentos da sua vida em que elas não sabem mais o que fazer, porque talvez em algum momento elas perderam a mão, elas perderam o controle, acharam que podiam, quando na verdade deveriam ter colocado o pé no freio. E quem sabe eu quero compartilhar com você essa palavra, a palavra de Deus para você hoje é: coloca o pé no freio. Não vai achando que você pode, que você é capaz, porque nós somos fracos e limitados. Se o profeta Elias passou por isso, quem somos nós? Nós que talvez não temos nem metade da intimidade que Elias tinha com o Criador. Só que tem um ponto. Assim como nós temos que saber colocar o pé no freio, isso é mais sábio do que ir fazer tantas coisas na obra, quanto nos nossos projetos da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família, enfim. Isso cabe para todos os aspectos da nossa vida. Porque em algum aspecto do nosso viver, nós podemos chegar ao esgotamento, tanto físico, mental, quanto espiritual. E esse esgotamento nos mata, termina conosco, nos afasta de Deus, nos afasta do nosso Criador. E para que nós não venhamos chegar nisso, nós precisamos nos entender a nossa limitação. E entender a limitação significa deixar as minhas vaidades de lado, deixar o meu orgulho de querer ser. Não é porque alguém está numa posição que você queria estar que você precisa correr desesperadamente para alcançar isso, não. As coisas têm o seu tempo para acontecer e você precisa entender isso. Porque se você não entender isso, você vai fazer o que aquele ditado diz: colocar a carroça na frente dos bois, e aí você não vai conseguir chegar a lugar algum. Então você precisa entender que você tem limitações e que Deus está querendo te mostrar essas limitações, querendo te impor essas limitações, para que através das suas próprias limitações você seja moldado e lapidado por Deus. E um ponto aqui para nós fecharmos este vídeo e este assunto é que Elias, quando estava ali no deserto, angustiado, achando que já não tinha mais saída e pedindo que tudo acabasse por ali. Mas Deus ainda tinha projeto na vida dele. Deus ainda tinha trabalho na vida dele. E Deus, ao ver Elias naquele estado, usa de compaixão e misericórdia e leva ele, como está escrito no verso de número 5 e 7, que diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Verso 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Deus o sustentou. Quando ele estava sem forças, Deus aparece e o sustenta. Eu quero te dizer que ainda que venhamos chegar em um momento de angústia, porque se você está ouvindo esse vídeo e você já está no seu ponto limite, quem sabe, você deve pensar talvez dentro de si: o que eu faço agora? O que você tem que fazer agora é entender as suas limitações e entender que agora não dá mais para ir. Você tem que voltar, deitar-se, descansar, porque o Senhor há de te sustentar, de te dar força, de te dar o mantimento para que você possa ter energia revigorada, forças revigoradas. Deus revigora as nossas forças quando nós estamos cansados e nos faz fortes outra vez. Mas nós não precisamos exceder os nossos limites. É isso que eu quero te deixar e te dizer neste vídeo. Aprenda os seus limites, mas se por um acaso você os esgotar por causa da sua própria soberba, de querer alcançar aquilo que você ainda não está pronto para alcançar, de querer adquirir aquilo que você ainda não está pronto para adquirir, de querer chegar no patamar que você ainda não está preparado para chegar, e que talvez Deus nem queira te levar a este patamar,
a esta posição. Enfim, você tem que entender os seus limites. Entender os seus limites não é ser pequeno, não. Entender os seus limites é sabedoria, é crescimento sólido, é dar um passo de cada vez, tanto na obra de Deus, tanto na sua vida particular, quanto na sua vida, no seu trabalho, enfim, no seu crescimento profissional. Deus quer te dar um caminho, e este caminho, ele é sólido. Este caminho, ele é baseado nas suas limitações. Quando você entende elas, você então começa a crescer de forma prudente, sólida e sábia. Não espere chegar no seu limite como Elias chegou. Talvez em algum momento você vai chegar, mas lembre-se disso. Se esse momento chegar, é hora de você olhar para si, entender os seus limites e tornar-se ao momento, ao lugar onde você deveria estar, para dar um passo de cada vez e então lá na frente alcançar o lugar e o propósito que Deus tem determinado para a sua vida. Entenda os seus limites. Isso não é retroceder. Isso é prosseguir debaixo da vontade de Deus. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, se essa mensagem falou contigo, se você está passando por um momento de dificuldade, quem sabe, e encontrou aqui conforto, alento para a tua alma, deixa teu like no vídeo, comenta aí embaixo, por favor, deixa teu testemunho, aquilo que você está passando. Nós queremos orar por você, nós queremos interceder pela tua vida, e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir esta palavra, esta mensagem. Entenda que se conhecer, entender os seus limites, não é se humilhar, não é se rebaixar, não é estar abaixo de outros, muito pelo contrário, é entender quem você é e quem você está se tornando em Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.